Bom dia para todo mundo. Vamos aqui falar um pouquinho, né, sobre Madalena, esse dia, 22 de julho, o dia que finalmente, né, foi reverenciada pela mulher ou pelo ser, né, que ela realmente é, e não como foi colocada por muito tempo, né, pela igreja, pelo patriarcado. Eu estava aqui vendo algumas escritas, né? Eu fico assim, e eu sempre digo para vocês que a minha visão sempre é numérica, né? Eu sempre adoro essa coisa dos números. E, e eu já falei aqui inúmeras vezes, né, que o nome Maria Madalena, né? Maria é 9, Madalena dá 24, que é a soma, né, da 33, representando então ela a consciência crística, né? Porque dentro da história, uma história que nem todos conhecem, né? Mas que Madalena foi carregando, né, o sagrado dentro dela e foi para o sul da França e continuou o trabalho, né, de Cristo, de Jesus, né, que é a consciência, a abertura da consciência, trabalhar e o que tudo que aquilo significava, né? E existem muitas histórias e muitos livros, né? E nós tem um grupo que a gente está lendo, o Piche Sofia, né? Eu estou lendo esse aqui, olha lá, que é do Urtac, que fala da queda, né, da sabedoria, queda e ascensão, né? E como Madalena, Maria Madalena, junto com os apóstolos, durante 11 anos pós-ressurreição, né, de perguntas e respostas, o entendimento do que significava aquela queda e a ascensão, né, e todo o processo de, né, voltar, sair dos apegos, do aprisionamento deste mundo aqui, dominado por seres que não querem que a gente acesse quem somos, a nossa luz, o entendimento, né? E Maria Madalena é a que mais, dentro dos apóstolos, né? Tem algumas mulheres, porque Jesus era assim, ele não tinha essa coisa de que mulher não poderia, né? E ela é a que mais entende e é a que mais verbaliza, né? E numa das falas, né, que ela explica o entendimento dela diante do que ele falava, do que ele explicava, né? E ela então fala, e ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele chama Madalena de a bendita, né? A mulher bendita. E que ela iria ser é, abençoada e reverenciada em todas as épocas, por todas as pessoas. E é muito interessante, né? Que cá estamos em 2026, né? E para quem conhece, para quem estuda, mergulha e sente, né? Eu acho que o primeiro vem o sentir, né? Antes da gente mergulhar em querer entender Maria Madalena, vem o sentir, né? Quem é esse ser que foi tão maldito lá atrás e hoje é tão bendito aqui, né? E quem é esse ser que, por todas as tentativas de apagarem, né? Tentaram apagar esse ser de todas as formas e não conseguiram,
né? E ela continua aí, né? E ela floresce dentro de nós, né? Porque ela vem trazendo não só a questão da consciência crística, porque hoje eu estava aqui, eu falei assim, gente, Maria Madalena, né? Da 33. Mas se eu colocar um Gzinho, né, Maria Magdalena, né, como também é uma escrita, Maria Magdalena dá 36 que dá 9. E a palavra feminino dá 36 que dá 9. Então, é interessante, né? Porque a palavra masculino dá 33. As duas escritas de Maria Madalena, né? Tanto Maria Madalena dá 33 e Maria Magdalena dá 39, né? E o masculino e o feminino, que deveriam ser energias sagradas, reverenciadas em cada um de nós, né? Porque o que está precisando, toda a ruptura que houve, né, desde sempre, né, uma tentativa, lendo Sofia, a gente vai entendendo, este mundo caído, né, eles não querem que você entenda o sagrado feminino, é, porque derrubando o sagrado feminino, se derruba também o sagrado masculino. E vira uma briga eterna entre homens e mulheres, numa disputa insana, né? Sem o entendimento que o feminino e o masculino fazem parte de cada ser. Cada um de nós tem o feminino e o masculino, né? O cérebro representa isso, o lado direito do nosso cérebro é o cérebro feminino, o lado esquerdo é o cérebro masculino. E a gente deveria ter esse entendimento, né, mais profundo, e saber que o verdadeiro casamento, o casamento sagrado, a alquimia, é a gente se transformar de chumbo em ouro, né? Fazer o processo alquímico interno, fazer o hierogamos, que é o casamento sagrado, né? É o quê? Fazendo a comunhão interna entre o nosso lado feminino e o nosso lado masculino, para que a gente se torne seres inteiros novamente. Quando eu ajo somente com uma força, eu fico desequilibrada. E a gente está vendo aí, né, o que anda acontecendo, precisa de eu falar aqui, a gente vê, né, as pessoas se degladiando aí, né, e sem chegar a lugar nenhum. Aliás, chega, né? Sempre numa deteriorização cada vez mais profunda do ser, uma degradação cada vez mais profunda, quando não se entende, quando não se entende o processo, né? As mulheres, né, dentro deste plano desequilibrado, foi e sempre desde o início das histórias todas, nascida como a culpada, a degenerada, a desequilibrada, a prostituta, e as referências ou você tem que ser pura, santa e casta como Maria, ou você vai ser prostituta como Maria Madalena, né? Você é culpada de estarmos vivendo tudo isso aí, porque Eva tirou o Adãozinho do paraíso, né? Então, mas isso é uma tentativa, por quê? Porque o feminino é que faz a conexão. É em nós, em cada um, tá? Homens e mulheres, não tem gênero. Cada ser tem o lado feminino e masculino. E é o feminino que faz a conexão. É o feminino que acessa. O feminino envia para o masculino agir, concretizar, colocar em ação. São duas forças. O feminino acolhe, o masculino executa. E a gente precisa dessas duas forças internas dentro, né? Com consciência para a gente poder entender, né?
todo esse processo aí energético, né? Do qual estamos aqui vivendo, né? O nosso corpo é a nossa matéria, mas eu falo que é o nosso templo, é o templo onde o nosso espírito, a nossa alma habita. A gente está aqui e a gente tem que reverenciar essa estrutura como um todo, para que a gente possa, de fato, conseguir transcender, né? E, novamente, conseguir blindar a nossa estrutura desse consciente coletivo adoecido. Então, quanto mais consciência, mais interiorização, mais mergulho interno, mais eu escuto, mais eu ouço a verdade, mais eu me alinho, mais eu conecto. Isso vai criando uma blindagem para que você não acredite mais nas tantas mentiras que são ditas dioturnamente como forma de te segurar. Para quê? Para que você não acesse. É ver o nível das músicas, o nível baixo, né, e degradante das letras, as frequências que foram alteradas para que você também não acesse, né? Tudo. Então é um grande, grandíssimo processo, né, que ela, como representante da consciência crística, desde sempre vem trabalhando em nós, dentro e fora, para que a gente desperte. É aquilo, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça, né? Muitas vezes a gente é colocado como as maluquinhas, né? Que acredita, ou se for seguir dentro da igreja, a blasfêmia total, né? Porque quando fala que a gente é a luz, a gente é esse Cristo, somos todos, né? Estamos em processo de, né? Quando entendemos, né? E eu acho tão interessante, eu tinha sempre olhado Maria Madalena, como a gente escreve aqui, né? Maria Madalena. E hoje eu escrevi Maria Magdalena. E é muito interessante porque as vogais de Maria Magdalena dão 11, como Maria Madalena também. Mas as consoantes aumentou uma letra, né? Um G aí, e foi para 25, porque Maria Madalena é 11 de vogal, 22 de consoante. Então, só tem número mestre dentro dela, 11, 22, e a soma é 33. Maria Magdalena dá 11 de vogal e 25, que se eu somar 2 e 5 é 7, né, em consoante. Agora, o mais interessante é que Deus, cadê meus escritos? Deus, nem sei mais onde eu coloquei. Deus dá 18, né? Você vê que Maria Madalena dá, cadê ela? Dá 36, que é 9, que é um número considerado, dentro da numerologia que eu aprendi, ela é considerada um número sagrado, né? Não existe, inclusive, letra com valor 9, porque a gente tem que adquirir o 9, a gente tem que chegar lá, fazer o processo, fazer a caminhada para chegar lá, né? Então, Deus dá 18, que se eu somar 1 e 8 é 9. 11 de vogal e 7 de consoante. Jesus dá 18. 1 e 8 é 9, 11 de vogal e 7 de consoante. A palavra alma dá 9, puro, simples. 2 de vogal e 7 de consoante. 11, lembra que 1 e 1 é 2. Maria Magdalena
11 de vogal e 25, que é igual a 7 de consoante. É muito interessante isso, né? E a palavra Maria, sozinha, a mãe, a Virgem, né? A Maria, ela é 9, pura, né? 3 de vogal e 6 de consoante, né? Então, ela é o 369, né? A palavra feminina é 36, 36 e o 9 como resultado final, né? Que representa essa energia, essa sacralidade, né? Que devemos acionar dentro de nós. Não estou falando de energia feminina no sentido de mulher, de vaidade, de nada, não. A energia são coisas completamente diferentes, né? E que deveríamos acionar dentro de nós, né? Para poder entender, né? Dentro desse livro do Pistis Sophia, a palavra Sofia, Pistis representa fé em grego, Sofia, sabedoria, né? E é a história da sabedoria que caiu, né? A queda e a ascensão, né? A palavra Sofia dá 28, que se eu somar vai dar 10, vai dar um. E Pistis, que é a fé, dá 20, né? Quer dizer, ouço o chamado, escuta, né? Agora é interessante que a palavra mulher dá 28, que dá 10, que dá um, e a palavra homem também dá 28, que dá 10, que dá um, né? É um entendimento aí profundo que homens e mulheres, né, caíram em sua sabedoria, né? E temos que resgatar isso internamente, independente do gênero, nós temos que resgatar esse entendimento maior para que a gente volte, né, numa comunhão interna, numa unidade mais profunda, num entendimento para que a gente retorne a ser aquilo que a gente sempre foi, né? Mas pela queda, pela falta de entendimento, pela obliteração do acesso, né? A gente ficou aqui sem, por muitos e muito tempo, né? Muitos anos, muitas eras, sem entender o processo. E estamos fazendo o trabalho de quê? De volta, é o resgate, né? Esse entender, né, mais profundo, né? E a gente entende aqui que a união, por exemplo, eh, do homem e da mulher como símbolo, né, do feminino e do masculino, se eu somar 28 com 28, dá 56, que vai dar 11. Quer dizer, é a abertura de um portal, abre um entendimento, abre algo internamente, né? Mas quando não se há o entendimento, o portal pode abrir para outros lados, né? Não para o lado que a gente gostaria, né? Tudo depende de como fazemos esse caminho, como escutamos, como enxergamos o que nos é apresentado. Eu tenho que sair dos preconceitos, dos dogmas, né? Quando se a gente entende que tudo virou dogma, né? A gente é o tempo inteiro doutrinado a quê? A caminhar segundo dogmas, mas são informações externas que são colocadas e não aquilo que a gente realmente ouve internamente. Aquilo que a gente volta para dentro para escutar.
Eu tenho que fazer esse caminho interno de escuta, aquietar. Esse é um grande pedido, né? Ou a grande tarefa de cada um, né? Fazer essa escuta interna, né? Para poder haver esse resgate. Quando eu vejo aqui, né, Maria Madalena sendo reverenciada no dia 22/7, né? O 22, né, é um número mestre que fala de construir um novo mundo sobre novas bases. É o grande arquiteto, né? Eu vou construir um outro alicerce a nível social, a um nível maior, não só o meu, né? Não é aquela coisa que eu preciso sobreviver, então eu vou criar uma estrutura para mim. Não, o 22 está em outro patamar, em outro nível consciencial. Então ele fala desse acesso, dessa construção, mas vindo de dois números, dois. Então fala do que? Da sabedoria. É o 20 e o 2, 22, né? O 20 é escuta o chamado para que o Cristo interno possa nascer e, ao mesmo tempo, use de sabedoria, acesse a tua intuição, acesse. Então, o 22, essa construção é dentro desse entendimento maior, né? O 7, né? 22/7. O 7 é o mergulho interno, é a introspecção, é a fé, é esse, mas a fé em si, eu ter fé no que os outros dizem lá, sem sentir isso aqui dentro, eu estou acreditando, não estou tendo fé. A verdadeira fé. A fé verdadeira é aquilo que você ouve aqui dentro. É quando você mergulha internamente e vai buscar as respostas dentro de você. É você segurar as rédeas e dar a direção do caminho que você quer seguir. Então é interessante, né? E se eu somar esse dia e mês, né? Vai dar 29, que dá 11, né? Então, quando eu consigo entender que eu tenho que criar um outro alicerce, ouvir o chamado, usar de sabedoria para construir esse outro alicerce, né? Num âmbito maior, onde eu busco esse conhecimento dentro de mim. Eu acredito, não, eu tenho fé nesse conhecimento que vem de dentro quando eu estou alinhada. Isso abre um portal. E quanto mais eu dou as mãos para mim mesma, unindo meu eu com meu eu superior, mais níveis conscienciais se abrem dentro de mim. Eu entro numa outra frequência, né? Cada vez mais elevada. Vindo desse 29, esse 11, né? O 20 está na frente, que é o 2. Tanto a sabedoria quanto ouço o chamado do seu Cristo interno para que ele renasça, para que ele ressurja. E o 9 está ali como mestre, que já fez uma jornada, que ele tem bagagem, ele já caminhou. E ele ajuda a empurrar a pessoa a crescer. Ele
Eu falo, eu brinco, né? É o fermento de bolo. Ele faz crescer, né? Tudo a qual ele se une, né? Aí, quando eu entendo que Deus, no fundo, é o nove, Jesus, no fundo, é o nove, Maria é o nove, a alma dá o nove, Maria Magdalena dá um nove, e todos com as mesmas frequências, é muito interessante, né? Entender essa sacralidade aí, entender o trabalho de todos esses seres em impulsionar a humanidade ao crescimento. Cresça, né? As histórias de Maria Madalena são muitas, né? Muitas. Existem inúmeros livros, desde aqueles que seguem somente o que é dito na Bíblia, né, até os apócrifos que foram sendo encontrados, que a igreja tentou tirar, esconder, jogar fora, mas não tem jeito, a verdade, uma hora ela ressurge do deserto, né, sai debaixo das areias e vem, né, trazendo aí as informações, né, que tentaram de todas as formas esconder, e ainda deve ter milhares e milhares de informações que ainda não foram reveladas, né? Mas quanto mais a gente entende e tudo isso, né, mais aberto às sincronicidades a gente vai ficando e mais também a gente vai acessando, né, aquilo que é necessário para cada um de nós para o próximo passo, né? Para o próximo entendimento que vai fazer com que você faça uau, e você continua, né? Quando eu somo hoje, né, dia, mês e ano, né, esse ano 2026, a soma vai dar 21, que dá 3, né? E o 21 representa o processo de iniciação, né? Dentro do tarô, os arcanos maiores, né? O 22, que é o dia de hoje, né? O 22, eles tanto pode ser o zero quanto o 22, a carta 22, é o louco, né? É cada um de nós que está aqui nessa jornada, enlouquecidos, né? Para poder fazer o processo, né? E fazer o retorno, né? Então, o 21 é quando a gente chegou lá. Nós fizemos, passamos por todo o processo, né? E passamos pela iniciação, né? O 21 é 3, né? Então, onde a gente entende que tudo que a gente fala se torna verbo e cria, né? Aquela expressão abracadabra, né, que é muito usado em desenho animado. Abracadabra, é como uma magia para abrir os portais, abrir a montanha e tudo mais. É um código, né, que significa eu crio enquanto falo. Eu crio enquanto falo. Será que todos nós temos consciência do que estamos criando enquanto falamos, né? Será que temos essa consciência? Eu crio enquanto falo, né? Então, esse 3 vindo do 21, ele precisa escutar o chamado, ele precisa usar de sabedoria, ele precisa conhecer as ferramentas que ele tem, ele precisa saber do potencial dele para dar o passo, fazer, abrir o caminho. E é interessante que a palavra manto, né? Maria Madalena com o manto dela, a palavra manto dá 21, né? Então, assim, o que será que está representando aí esse manto? É o processo de iniciação? É muito triste que em determinados lugares aqui no planeta usam o manto como uma proibição, o silenciamento.
o tapar a pessoa e não como algo sagrado, não como algo de um entendimento mais profundo, né? E é interessante também que dentro da equação que eu faço aqui, o ponto de apoio para o dia de hoje dá 47, que dá 11, que aliás é o meu, da minha existência, é o meu ponto de apoio, 47, que dá 11. O 11 aí de novo, né, como um portal, mas tendo que entender, se mantendo segura, estabilizada, né, o 4, é, tendo, se mantendo segura, né, trabalhando, tendo um ritmo na vida para que possa esses portais se abrirem e tendo fé em si mesmo ao 7, né, fazendo esse mergulho interno, fazendo esse processo de interiorização para que você possa acessar o conhecimento que você já tem, para que os portais então se abram. E é interessante que a expressão rosa, rosa vermelha, né? Tô com ela aqui no meu peito, né? Foi a rosa que eu coloquei durante 11 dias, né? A rosa vermelha dá exatamente 47, que dá 11, né? A rosa representa aí o desabrochar. O botão, ele vai abrindo, né? Ele vai abrindo até chegar ao centro, né? Ele vai abrindo as pétalas de fora para dentro, né? Ele vai abrindo até aparecer o centro, né? E eu peguei a palavra desabrochar dá 38, que dá 11. Também 11 aí de novo, né? A expressão Jesus Cristo dá 38, que dá 11. É o desabrochar do que é do nosso ser, a gente fazer esse processo todo. A palavra rosa, só rosa, é 13, que é o processo de profunda transformação. A gente tem que se transformar da lagarta em borboleta. A gente tem que fazer a alquimia, o chumbo em ouro. A gente tem que fazer essa transformação profunda dentro de nós. A rosa representa isso. A palavra vermelha, né? Rosa vermelha, vermelha dá 34, que dá 7, né? Quer dizer, eu preciso fazer a transformação interna. Eu tenho que interiorizar, eu tenho que ir para dentro, eu tenho que fazer esse movimento. Eu acho tudo muito lindo, né? É todo um processo, toda uma, sabe, assim, que a gente vai entendendo, pelo menos eu, né? O povo fala, você é completamente louca. Eu falei assim, gente, é muito, é muito interessante quando a gente vai entendendo todo esse processo que faz sentido para o meu caminhar, né? E acredito que para o caminhar de muitos. Não vai fazer sentido para todo mundo e vai ter quem acha que isso é loucura. É sim, porque não faz sentido dentro do caminhar daquela pessoa, né? Mas assim, quando a gente entende o casal sagrado, né? Maria Madalena e Jesus, né? Jesus Cristo aí, como dando 38 que dá 11, Maria Madalena dá 33. Se eu pegar e somar só os números mestres, 11 com 33 dá 44. A palavra consciência dá 44. Será que isso é coincidência? E a palavra consciência é 22 de vogal e 22 de consoante, né?
Ao 22 aí de novo hoje, né? Construir um novo mundo com outro patamar de consciência, através da sacralidade do feminino, resgatando essa força interna nossa, que é o nosso portal de ascensão. Enfim, é tudo muito lindo, né? Eu acho que às vezes é complexo a gente tentar acessar, né, as informações diante de tantas energias deturpadas. Mas a gente tem que chegar lá, né? Eu vou ler aqui um trechinho aqui que fala sobre a rosa desse livro aqui de Maria Madalena, é Maria Madalena, Os Ensinamentos Ocultos de Maria Madalena, e ela fala aqui sobre a rosa, deixa eu só os óculos, fala assim, ó, que a rosa é um símbolo do coração e do amor humano e divino, né? Quando ela floresce sobre a cruz da matéria, porque antigamente tem muitas imagens que são colocadas a cruz e no centro, né, na junção da verticalidade com a horizontalidade, né, que representa a nossa conexão e a vida aqui, muitas vezes é colocado uma rosa nessa interseção aí. Então, quando ela floresce sobre a cruz da matéria na vida de um indivíduo, a essência espiritual penetra no ser mundano. Na compreensão esotérica, tal homem ou mulher é visto como crístico ou expressando a vida divina. A rosa é um emblema da matéria e da vida vivida por meio dela, levada à perfeição. E quando esse ponto é alcançado, a matéria deixa de ser uma emanação do espírito, imperfeito porque existe tão distante do centro divino. Ele torna-se o próprio espírito. Ele retornou ao centro, ao coração, e é, mais uma vez, o coração. Ele voltou ao seu local de origem e deixou de ser perecível e corruptível. Esse é o segredo da matéria e a medida de nossa tarefa aqui na Terra, como seres espirituais revestidos de matéria para amplificarmos, para ampliarmos fronteiras, criando novas dimensões da criação aperfeiçoada, né? Então, a rosa aí representando essa ampliação, né? Esse retorno a realmente escutar, a voltar a ouvir a voz do coração, né? Então, e o desabrochar, né? E o desabrochar. E para finalizar, gente, eu vou ler um texto de outro livro aqui, que esse livro, quem não leu, leia. É algo assim maravilhoso. Chama O Segredo do Amado Discípulo. O Segredo do Amado Discípulo. É uma conversa aqui, tá? E aí tem uma pergunta. Você é o Cristo feminino? Aí a resposta. Eu carrego em meu coração o Cristo feminino. Por estar o meu coração aberto, você só sente essa luz. No entanto, cada um de nós carrega em si a mesma luz, embora ela tenha sido bloqueada por séculos de medo e desconfiança. No entanto, o tempo de despertar está aí
e você está totalmente impregnado pela luz de todas as luzes. Quanto mais se aproxima o momento aprazado, mais a luz crescerá dentro de você, até que chegue o final da sua espera. Então, a luz nascerá e virá novamente ao mundo. Quando eu digo você, quero dizer todos vocês, pois o Cristo feminino não vem só para uma, mas para todas as pessoas. Esta é a mensagem do amado discípulo. E agora é a sua mensagem. Tem nem o que falar, né, gente? Não tem nem o que falar, né? É algo assim. Então, é isso. Fica aí essa mensagem, né, desse Cristo feminino dentro do livro Piche Sofia. É a Sofia entender e acessar novamente a Sofia Cristos, né? Então, é a sabedoria em Cristo novamente, né? Tendo entendimento do que é que essa frequência de Madalena está aqui representando. Então, um beijo enorme para todo mundo e a gente continua aqui, né? Juntos, caminhando, né? Cada um vai trazendo a sua informação da forma como consegue acessar, mas todas juntas cria um mosaico, um caleidoscópio maravilhoso, luminoso, né? Então a gente continua aqui caminhando juntos. Até a próxima, tá? Um beijo enorme para todo mundo. E, e dá o stop aqui, aqui. Beijinho.